Traje caseiro original. Esse traje foi apresentado em Capitão América: Guerra Civil, quando Tony Stark encontra Peter Parker e descobre que ele já atuava como Homem-Aranha antes de receber qualquer equipamento avançado. O uniforme era bastante simples e improvisado, formado por roupas azuis, uma jaqueta vermelha sem mangas e uma máscara vermelha. Diferente dos trajes que Peter usaria depois, ele não possuía desenhos de teia espalhados pelo tecido nem detalhes tecnológicos sofisticados. A máscara contava com lentes pretas e brancas que ajudavam Peter a proteger os olhos durante os movimentos em alta velocidade. Mesmo sendo um uniforme básico, ele já demonstrava a criatividade e a inteligência do personagem, que também havia construído seus próprios lançadores de teia. Esse traje mostra que Peter já era um herói por conta própria antes de conhecer Tony Stark e receber o traje tecnológico. Traje tecnológico de Tony Stark. Esse traje foi entregue a Peter Parker por Tony Stark em Capitão América: Guerra Civil, pouco antes do confronto entre os Vingadores no aeroporto. Diferente do uniforme caseiro utilizado anteriormente, esse novo traje possuía um visual muito mais próximo do Homem-Aranha clássico, além de contar com uma grande quantidade de recursos tecnológicos. Entre suas principais funções estavam os diversos tipos de teia, que podiam ser selecionados de acordo com a situação, diferentes modos de visão, lentes móveis e até mesmo um modificador de voz. O traje também possuía sistemas de rastreamento, comunicação e segurança, além de uma inteligência artificial chamada Karen, que auxiliava Peter durante as missões. Inicialmente, muitas dessas funções ficaram bloqueadas pelo chamado protocolo de treinamento, criado por Tony para impedir que Peter utilizasse todo o potencial do uniforme sem experiência suficiente. Mais tarde, em Homem-Aranha, de volta ao lar, Peter consegue desbloquear essas funções e descobre que o traje possuía centenas de combinações de teias e recursos que ele ainda não conhecia. Mesmo sendo muito mais avançado que o traje caseiro, esse uniforme também criou uma dependência da tecnologia de Tony Stark. Por isso, quando Peter perde o traje, ele precisa provar que consegue ser o Homem-Aranha mesmo sem equipamentos sofisticados. Traje Aranha de Ferro. Esse traje foi apresentado pela primeira vez no final de Homem-Aranha, de volta ao lar, quando Tony Stark o oferece a Peter, junto com a possibilidade de se tornar oficialmente um Vingador. Apesar disso, Peter só utiliza o traje pela primeira vez em Vingadores: Guerra Infinita, quando é levado para o espaço durante o ataque dos seguidores de Thanos. O traje era construído com nanotecnologia, podendo se formar rapidamente ao redor do corpo de Peter. Ele também possuía 4 braços mecânicos, conhecidos como patas de aranha, que aumentavam sua mobilidade, seu equilíbrio e sua capacidade de combate. Essas patas foram utilizadas até mesmo durante a luta contra Thanos, ajudando Peter a imobilizar o vilão por alguns instantes. Outro recurso importante era um sistema de combate extremamente avançado que permitia ao traje atacar diversos inimigos ao mesmo tempo. Esse recurso foi utilizado em Vingadores Ultimato, durante a batalha contra o exército de Thanos. Além disso, o traje era altamente resistente e conseguia proteger Peter em ambientes extremos. Em Homem-Aranha, sem volta para casa, sua nanotecnologia também interagiu com os braços mecânicos do Dr. Octopus, permitindo que Peter assumisse o controle dos tentáculos do vilão. Sem dúvida, o traje Aranha de Ferro é um dos uniformes mais poderosos e tecnologicamente avançados já utilizados pelo Homem-Aranha de Tom Holland. Traje do Macaco Noturno. Esse traje foi apresentado em Homem-Aranha: Longe de Casa. Durante sua missão na Europa, Peter Parker precisava agir sem que o público descobrisse que o Homem-Aranha estava fora dos Estados Unidos. Para isso, Nick Fury entrega a ele um uniforme completamente preto, desenvolvido para operações mais discretas. O traje possui um visual tático, com detalhes escuros e lentes brancas, sendo muito diferente dos uniformes tradicionais do herói.
Ao contrário dos trajes desenvolvidos por Tony Stark, esse uniforme não demonstra possuir tecnologias avançadas, como inteligência artificial, modos especiais de visão ou diferentes configurações de teia. Seu foco era oferecer mobilidade, discrição e praticidade durante a missão. Apesar de aparecer por pouco tempo, esse traje ficou marcado por seu visual único e por representar uma fase em que Peter precisou agir completamente incógnito. Traje vermelho com preto. Esse traje foi criado por Peter Parker em Homem-Aranha, longe de casa, utilizando a máquina de fabricação de uniformes deixada por Tony Stark. Embora mantenha grande parte da tecnologia do traje Stark, Peter desenvolveu esse uniforme de acordo com suas próprias necessidades, adotando um novo visual nas cores vermelha e preta. Mais do que um novo uniforme, esse traje simboliza a evolução de Peter como herói, sendo a primeira vez que ele projeta e fabrica um traje tecnológico por conta própria, sem depender diretamente das escolhas de Tony Stark. Foi com ele que Peter enfrentou o mistério na batalha final do filme. Traje integrado. Esse traje foi apresentado em Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. Ele surgiu a partir da combinação do traje vermelho e preto com parte da nanotecnologia do Aranha de Ferro. Durante a luta contra o Dr. Octopus, parte dos nanorobôs do traje de Peter foi transferida para os tentáculos do vilão. Mais tarde, depois que Peter conserta o chip inibidor e o Dr. Octopus recupera o controle da própria mente, ele devolve voluntariamente essa nanotecnologia ao Homem-Aranha. Ao retornar para o uniforme, os nanorobôs se reorganizam sobre o traje vermelho e preto, formando principalmente o grande símbolo dourado de aranha no peito. O resultado foi um traje que manteve a base do uniforme criado por Peter, mas incorporou parte da tecnologia avançada do Aranha de Ferro. Apesar de ser chamado de traje integrado, ele não parece ser um uniforme completamente novo, mas sim uma versão aprimorada do traje vermelho e preto. Traje vermelho e azul sem tecnologia. Stark. Esse traje foi construído pelo próprio Peter Parker no final de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, depois que o mundo inteiro esqueceu quem ele era. Sem poder contar com Tony Stark, com os Vingadores ou com seus antigos amigos, Peter precisou recomeçar completamente sozinho. O uniforme era feito principalmente de tecido vermelho e azul, sem a nanotecnologia e os sistemas avançados presentes em seus trajes anteriores. Embora o filme não confirme isso diretamente, é provável que Peter tenha se inspirado nos uniformes dos outros dois Homens-Aranha que conheceu durante os acontecimentos do filme. O novo traje resgata um visual mais clássico e tradicional, semelhante aos uniformes usados por eles. Mesmo sendo mais simples, esse traje representa um dos momentos mais importantes da trajetória do personagem, marcando sua independência definitiva e o começo de uma nova fase como o amigão da vizinhança. Traje de Homem-Aranha. Um novo dia. O traje apresentado em Homem-Aranha. Um novo dia parece ser uma evolução do uniforme clássico mostrado no final de Sem Volta para Casa. Ele mantém as cores vermelha e azul e o visual tradicional, mas apresenta pequenas mudanças nas lentes, no símbolo da aranha, no desenho das teias e no acabamento do tecido. Apesar dessas diferenças, o uniforme continua representando a fase mais independente de Peter Parker, agora atuando sem a tecnologia de Tony Stark e contando principalmente com os próprios recursos. Veja também um desses vídeos. Se gostou, deixa o like e inscreva-se.